Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar da ABRAP. Eu sou a Natália e hoje temos convidados especiais para abordar o tema um olhar jurídico dos impactos da reforma da Previdência e da Covid-19 sobre a Previdência Complementar Fechada. Dando início ao nosso webinar, gostaria de registrar ao expressivo público de mais de 300 pessoas a validade de pontos para o Programa de Educação Continuada do ICSS e pedir que as perguntas aos palestrantes sejam realizadas através do ícone QIA localizado na barra inferior do sistema, se identificando com nome e instituição. Quase encerrando este ano de 2020, que por inúmeras razões ficará marcado na história das nossas vidas e nas vidas das entidades, é com satisfação que convidamos a todos para este webinar de lançamento do e-book, de autoria dos membros da Comissão Técnica de Assuntos Jurídicos da ABRAP, composto por 9 interessantes artigos que trazem importantes reflexões sobre o ponto de vista jurídico dos impactos da reforma da Previdência e da Covid-19, a Previdência Complementar Fechada. Caso não tenha tido tempo de ler o QR Code que apareceu na tela, fique tranquilo que vamos ao longo do webinar disponibilizar o link no chat. Aproveito o momento para agradecer antecipadamente todos os palestrantes aqui presentes, que estarão representando cada capítulo desse novo e-book. Para iniciarmos, então, eu passo a palavra ao Dr. Luiz Ricardo, diretor-presidente da ABRAP, para a abertura. Natália, obrigado. Eu primeiro queria saudar todos aqui na presença do meu amigo Jarbas, parabenizar o Bruno, em nome de todos aí, pelo trabalho. Eu acho que a atuação dos departamentos das comissões jurídicas, dos estudos, tem sido fundamental para incrementar toda a doutrina, todas as questões que envolvem aí os temas jurídicos. E quando a gente fala de dois temas, que são os impactos da reforma e também os efeitos do Covid-19, a gente precisa destacar que esses dois temas, além de estarem na agenda de maneira constante, são duas grandes janelas de oportunidade para o nosso segmento. O debate que teve em volta da reforma da Previdência aguçou demais uma conscientização, uma curiosidade, a importância das pessoas pensarem em longevidade, pensar qualidade de vida. As pessoas estão refletindo de que vão ter que trabalhar mais tempo, receber menos no regime geral, vão viver mais, né? Então as pessoas, dentro desse trabalho de educação previdenciária, trabalho de educação financeira constante, há uma conscientização maior. Então tem uma grande janela aí que o sistema se coloca como parte da solução desses problemas sociais. E vem o Covid, o Covid grave, sério, mas também não deixa de ser uma janela de oportunidade. As pessoas estão buscando proteção, as pessoas estão buscando solidariedade. Então eu acho que é mais uma oportunidade que o sistema tem, que traz no seu DNA esses requisitos de dar essa proteção, de dar o colo para as pessoas, para os familiares das pessoas que estão buscando oportunidade, como dentro dessa janela de oportunidade, buscando segurança. E as pessoas estão poupando por medo, né? A gente também tem essa missão de transformar essa poupança do medo nesse período da pandemia, na poupança da esperança. O professor Zé Roberto Afonso tem trabalhado com a ABRAP, tem dito muito isso. E falando também da pandemia, eu preciso registrar a resiliência e a solidez com que o sistema enfrentou essa crise tão aguda, né? É verdade que a pandemia pegou a gente no nosso melhor momento, em termos de solvência, em termos de superávit agregado, enfim, o final de 2019 prometia demais. Eu acho que a gente conseguiu amenizar os impactos dessa pandemia com esse momento bom que a gente vinha atravessando. Destacar também o profissionalismo, né? O amadurecimento do sistema que enfrentou sem movimentação brusca, mas com muita comunicação, né? A gente não teve que fazer nenhuma alteração, por exemplo, nas políticas de investimento, porque o longo prazo nos ajuda demais. As políticas de investimento já prevêem estresse, não dessa envergadura da pandemia, mas o fato é que se mexeu muito pouco dentro da estrutura, da estratégia da política de investimento. Eu preciso registrar também aqui que eu acho que o mercado precificou com muito temor, né? Nós estamos chegando no final de 2020, a Bolsa com mais de 100 mil pontos, a gente recuperando essa conjuntura que está fechando aí, batendo metas atuariais. Enfim, eu acho que é um momento de aplauso, é um momento agora, dentro desse círculo virtuoso, de a gente implementar uma agenda estratégica de fomento
Estamos debatendo aí a questão da harmonização das abertas e das fechadas no IMK, tivemos ontem, estaremos hoje, são temas fundamentais. O sistema tem uma agenda de plano família, né, com uma perspectiva aí de 2 anos, mais de 2 bilhões de reservas. O sistema está crescendo, o sistema está implementando o CNPJ. Eu acho que a autorregulação também vem dar aí todo é um caminho sem volta, mas vem profissionalizar, vem subir a régua no nosso segmento, o trabalho da Uniabrap, do ICSS, enfim, eu acho que é um sistema totalmente engajado, num momento ímpar, que a gente pode realmente, e vai passar pela iniciativa privada, essa retomada do crescimento, a gente pode demais ajudar o Estado brasileiro, precisamos pautar, né? Acho que a sociedade civil vem pautando com temas, com muito tecnicismo, com muito fundamento, vem pautando temas importantes, então eu acho que o sistema se coloca aí nesse protagonismo, como eu me referi, que é o lugar de destaque que ele tem que estar. Então, era um pouco disso, eu queria mais uma vez parabenizar a Jarbas, parabenizar a todos em nome do Bruno, nosso coordenador, é realmente um trabalho de fôlego, o sistema precisa realmente produzir esses trabalhos, porque todo dia tem uma novidade, em especial as questões jurídicas que revestem o nosso segmento. Acho que era um pouquinho disso, mais uma vez, parabéns, 300 pessoas, mais de 300 já demonstram a importância desse tema. Estamos aqui para ouvir e não para falar. Então, Natália, por favor, com a palavra, mais uma vez, obrigado. Obrigada, doutor Luiz, suas palavras já aquecem o início dessa nossa conversa. Aproveito o momento agora para convidar o doutor Jarbas Antônio de Biagi, diretor executivo responsável pela área de gestão de assuntos jurídicos da ABRAP, para uma breve exposição. Obrigado, Natália. Boa tarde a todos. Cumprimento aí o nosso presidente, nosso incansável presidente Luiz Ricardo, também o nosso companheiro de jornada, aí, o Bruno. É uma satisfação enorme a gente estar aqui nesse evento. Eu devo dizer aqui, presidente, para todos os senhores, que nesse ano se materializou muito a importância do profissional da área jurídica. Vocês viram aí, ao longo desse ano, que nada ocorre sem a participação do membro do jurídico, da participação efetiva, do seu parecer, porque surgiram situações inusitadas, situações impensadas a nível de mundo, né? E, nesse sentido, a ABRAP, eu fiquei muito orgulhoso e muito honrado, a ABRAP cumpriu o seu papel, seja examinando toda a documentação, resoluções, debatendo com tecnicidade, junto ao regime de previdência complementar, ao regime fechado. Nesse sentido, as comissões, que o ideal seria, né, presidente, é nosso sonho, que as comissões tivessem todos os membros jurídicos, todos, né, porque todos têm a sua participação, mas os integrantes das comissões materializaram, né, as preocupações, as dúvidas, o que estava ocorrendo, o que era necessário se providenciar, para trazer aquilo que nós falamos, que é a segurança jurídica nas contratações. Um contrato de previdência privada, por ser um contrato de gerações, ele precisa trazer segurança jurídica. Porque eu costumo dizer que muitas vezes quem vai estar entregando o produto, quem vai estar recebendo o produto, na realidade, não é a pessoa que contratou inicialmente, né, num contrato de gerações. Então, o papel do jurídico é fundamental. E, nesse sentido, nós tivemos aí essa ideia muito boa e que surgiram também das comissões, de editar esse e-book. Inicialmente, nós tínhamos lá em janeiro a questão da reforma da Previdência, né? Nós tínhamos a questão da reforma da Previdência e já era suficiente para ter um e-book. Mas aí surgiu a pandemia. E eu devo dizer também aqui o meu agradecimento a todos mesmo, e também principalmente ao Bruno, que coordenou isso. Eu devo dizer que aqui também nós tivemos uma situação muito importante. De pronto, todos os integrantes passaram a discutir os temas e trabalhar os temas, né? E então surgiu o que há de melhor realmente, surgiu o que há de melhor. E até eu devo dizer que o ideal seria também que nós agradecêssemos a todos, mas eu vou materializar o agradecimento aqui à Patrícia, né? Ao Helder, a Daniela, a Anália, ao Moacir, o Eduardo Tavares, o Eduardo Lammers, a Janete e também a Marlene, né? Na realidade, o nosso muito obrigado.
Esse trabalho, eu tenho certeza, nós participamos, lemos, relemos, e tivemos o prazer de abeberar aí do conhecimento que foi trazido por todos. Esse trabalho, na realidade, é um trabalho que é histórico, esse e-book. Eu não tenho dúvida que ele será consultado ao longo dos anos e para todos sempre, tendo em vista que a experiência do Covid, principalmente, ela é uma experiência até agora única e esperamos que realmente que ela seja a única que a gente passe. Então, muito obrigado aos senhores que estão acompanhando. É um prazer enorme e também eventual questionamento. Então, é uma satisfação muito grande a gente apresentar isso para a comunidade. Fechamos o ano, presidente, ainda temos acontecimentos, né? Ainda tem muita coisa para acontecer, mas fechamos, assim, eu posso dizer, com chave de ouro. E, nesse momento, agradecer o apoio de todos os advogados, mas também o apoio da diretoria da ABRAP e o apoio, principalmente, das associadas que se fazem presentes em todas as nossas demandas. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. E a cereja do bolo virá aí com as apresentações dos autores, né? Nós aqui só estamos fazendo com o mestre de cerimônia. Tá? Muito obrigado e até daqui a pouco. Obrigado, Natália. Obrigado, doutor Jarbas, pelas palavras. Finalizando a nossa abertura do webinar, convido agora o doutor Luiz Fernando Brum, coordenador deste e-book e secretário do Colégio de Coordenadores de Assuntos Jurídicos da ABRAP, para uma breve introdução antes das apresentações. Obrigado, Natália. Eu, na apresentação do e-book, do livro, eu cito uma frase de Heródoto, e ele viveu no século V a.C., então estamos falando de muito tempo atrás. E essa frase, eu acho que ela sintetiza bem o momento que a gente está vivendo. Ela diz o seguinte: de todos os infortúnios que afligem a humanidade, o mais amargo é que temos de ter a consciência de muito e controle de nada. Então, eu acho que sintetiza esse período que a gente está passando, a falta de controle. Eu me lembro bem que no início do ano, a gente estava na primeira reunião do colégio, estávamos discutindo exatamente a possibilidade de fazer um e-book, como o Jarbas bem colocou, tratando dos impactos da reforma da Previdência. Então, uma reforma que era esperada, era previsível. A ABRAP pôde participar ativamente com propostas, com ideias. Infelizmente, nem todas foram acolhidas, ou muito poucas, né, dentro desse processo legislativo que a gente conhece muito bem, mas teve sim uma participação ativa. E aí nós fomos surpreendidos pela Covid. E em fevereiro, março, já começamos a fazer reuniões virtuais, e aí surgiu a ideia de agregar a esse e-book os impactos da Covid sobre o nosso segmento de previdência complementar fechado. E recorrendo de novo a Heródoto, se a gente não tem controle dos fatos, a gente pode, pelo menos, analisar e avaliar os seus reflexos, né? E buscando adequarmos da melhor forma, minimizar os impactos negativos, e esse foi o propósito desse trabalho. Foi buscar exatamente, analisar o que estava acontecendo, de um momento para o outro, estávamos aí em home office, fazendo videoconferência, enfim, foi uma revolução, e é muito bom que as pessoas se dediquem a analisar e estudar isso, e foi isso que os autores buscaram. Eu não posso deixar de fazer aqui alguns agradecimentos. Primeiro, a ABRAP, o apoio, né, incondicional que o Luiz Ricardo, até pela formação dele, sempre deu às nossas comissões jurídicas. O doutor Devanir, aí, que dirige, aí, capitaneia essa valorosa equipe da ABRAP, a doutora Célia, no jurídico, a Ana Paula, com a sua equipe, Natália, que pôde viabilizar o lançamento desse livro nesse novo formato, né?
Se de um lado a gente tem muita coisa ruim, não podemos nos reunir, não podemos nos encontrar, por um outro a gente está tendo essa oportunidade de fazer um lançamento inédito, né? Um livro onde cada autor vai poder falar um pouquinho sobre o que escreveu, e isso é muito positivo. E a equipe da ABRAP viabilizou essa iniciativa. Quero agradecer demais o Jarbas também, é um diretor aí que nos apoia. Quando surgiu essa ideia, ele encampou e levou à frente, né, um diretor ativo. Os coordenadores das comissões que compõem o colégio, e sempre comprometidos, né? Estamos aí há 3 anos nessa composição, e o que a gente observa é um comprometimento, um engajamento em relação a todos esses projetos que surgiram ao longo desse período. E uma coisa que eu acho interessante é que esse novo formato das comissões, antigamente a gente tinha as comissões técnicas e uma comissão nacional, e nesse novo formato o protagonismo passou para as comissões técnicas regionais. E esse livro é um resultado disso, né? Na verdade, é o terceiro livro. Nesses 3 anos, é o terceiro livro que é produzido. E uma coisa que eu acho importantíssima, uma coisa que foi muito legal, é que, por meio desses livros, a gente ofereceu a oportunidade para que novos talentos surgissem, né? A gente tem aí essa prática de ranquear as coisas, muitas vezes, quais são os melhores advogados, quem são os advogados mais renomados, e eu sempre falo o seguinte: tem muita gente boa que a gente nem sabe o que está fazendo por falta de oportunidade. E esses livros, eles democratizaram. Ainda que a gente tenha ali feito uma mescla com pessoas que já têm história na Previdência Complementar, pessoas novas estão escrevendo. E eu me lembro muito bem a sensação que eu tive quando eu escrevi o meu primeiro capítulo em um livro. Foi uma satisfação muito grande. Foi um estresse, mas foi uma satisfação. E aí eu digo para vocês que mais prazeroso do que escrever um artigo ou escrever um livro é coordenar um livro. Talvez dê mais trabalho, porque você acaba tendo que debruçar sobre todos os artigos, mas é muito prazeroso exatamente dentro desse aspecto que eu acabei de colocar, no sentido de dar oportunidades para pessoas novas se apresentarem, mostrarem o seu trabalho. E eu não poderia deixar aqui também de registrar a minha satisfação pessoal de ter nesse projeto a Anália, né, a minha filha, não por favorecimento, mas por merecimento. Eu não tive nenhuma participação, foi uma escolha lá da comissão que ela faz parte, de São Paulo. Então, é um motivo também de felicidade. Ela está há uns 4 ou 5 anos já no nosso setor, e sei que no início, agora nesse início, muita gente pergunta a ela: você é a filha do Brum? Até porque muitas pessoas me conhecem pelo sobrenome. E outro dia, num evento aí, um colega chegou e perguntou se era o pai da Anália. Então, as coisas vão invertendo, e pelo caminho que ela está trilhando, eu tenho certeza que cada vez mais eu vou ser menos conhecido como o Brum e mais pelo pai da Anália. Então, fica aí esse registro. E, encerrando aqui a minha participação inicial, enaltecer, né, aí a participação. Nós temos aí mais de 300 inscritos, e tenho certeza que o evento já é um sucesso. A melhor parte virá agora, que são as apresentações aí dos autores, e quero agradecer mais uma vez os autores pela coragem de enfrentar temas novos, né, sem referências bibliográficas, e resultou num e-book que também eu tenho certeza que será um sucesso.
dentro de um formato adequado para esse momento que a gente está vivendo, mas também democrático, né? Pode baixar sem nenhum custo, e eu tenho certeza que será um sucesso e muito bem recebido pelo nosso segmento. Agradeço mais uma vez aí a todos e principalmente a audiência, né? As pessoas que estão aí participando e assistindo. Volto a palavra para você, Natália. Obrigado. Obrigada, doutor Brum, pela introdução. E neste primeiro momento, o enfoque das apresentações será sobre a reforma da Previdência. Então, vamos seguir a ordem conforme os capítulos do e-book. Para dar início, convido a doutora Patrícia Linhares, coordenadora titular da Comissão Técnica Nordeste de Assuntos Jurídicos da ABRAP, para sua apresentação. Obrigada, Natália. Também quero agradecer à ABRAP e toda a sua equipe, ao Devani, por sempre abraçar esses projetos de propositivos, evolutivos do segmento, também na nossa área técnica jurídica, e ao Brum, que nos lidera enquanto grupo coletivo, a todos nós, mesmo nesse novo formato, como ele bem colocou. Mas o meu agradecimento especial aos meus colegas de comissão, que num esforço, após 2 meses de início de pandemia, tiveram um pequeno momento, né, para se ajustar e elaborar esse texto. Na verdade, nós temos 2 produções, e ambas são coletivas, o que também nos traz muito orgulho, fruto de trabalhos múltiplos, né, e uma abertura que permeia bastante a nossa comissão, quanto às trocas, os desafios. A nossa Comissão Nordeste, aqueles que estão aqui conosco sabem, tem desafios geográficos grandes em relação às outras comissões, e ainda assim mantivemos sido muito fortalecidos, e ainda mais durante essas dificuldades compartilhadas. Então, meu agradecimento às horas noturnas que cada um dedicou a esse trabalho. Bem, o que eu trouxe para apresentar foi um que eu tive a honra de participar na escrita, que é o primeiro artigo, começa ali na página 7 do livro. Ele tem o título Impactos da Emenda Constitucional 103 para as entidades de previdência complementar, comparativo das propostas de previdência complementar para servidores públicos em entidades abertas e fechadas. O título é extenso, mas é o recorte que foi feito para que nós pudéssemos, então, apresentar quais os elementos, as particularidades dos 2 segmentos, aberto e fechado, que desafiam a aplicação da Emenda Constitucional 103, já que ela propicia, como todos conhecem, também a administração de planos de benefícios na modalidade de contribuição definida por entidades abertas. Aqui uma curiosidade, esse tema foi bastante debatido no nosso grupo. O nosso grupo é composto por advogados que também atuam, a própria Daniela, nossa colega que vai falar do próximo artigo, está na administração jurídica, né, na posição jurídica de uma entidade voltada a servidores públicos, mas não só ela, vários outros estão também com esses desafios. E aí, o que nós falávamos não tem segurador aqui, né? São entidades abertas, e, portanto, os planos que nós temos diante de nós, num comparativo, são planos de entidades abertas, a família do P, né, o famoso PGBL e os seus semelhantes, em face das nossas modelagens, que são muito mais variadas nas entidades fechadas. O nosso artigo está estruturado em 4 conteúdos mais macros, que são trabalhados como capítulos, que é a estrutura societária e financeira. Então, nós olhamos o impacto dessa estrutura das entidades abertas como SA que são, com finalidade lucrativa. Nós temos pouquíssimas que não têm finalidade lucrativa, pré-lei complementar 109, né, que são ainda estruturadas na modelagem antiga da 6435. Nós colocamos isso como um aspecto importante nos nossos debates, em função da existência dessa finalidade lucrativa, que não é em nenhum momento aqui um julgamento no sentido negativo, muito mais do impacto que isso pode ter para a gestão dos recursos que tem, portanto, origem tanto nos servidores públicos quanto nos entes federados.
Depois nós tratamos das modelagens de planos, ou seja, diferentemente das entidades fechadas, que têm modelagens pré-definidas, mais um campo amplo de desenho das estruturas atuariais. Nos planos abertos, a modelagem é restritiva pela própria SUSEP, né? Então, nós trabalhamos cada um dos tipos de produtos que são tratados no ambiente das entidades abertas, também não fazendo nenhum tipo de julgamento quanto ao melhor modelo a ser seguido, até porque a proposta era totalmente de fazer uma avaliação imparcial e muito mais de contexto e de cenário. Depois nós passamos a falar sobre a governança corporativa, outro elemento que tem uma diferença muito grande em relação às entidades fechadas, porque nós temos na 109 uma estrutura de governança corporativa bastante rígida para as entidades fechadas, com composições pré-definidas, mínimas pelo menos, e a 108 traz, inclusive, composições obrigatórias para aquelas que têm algum tipo de patrocínio público ou de empresas de economia mista ou empresas públicas, e aí colocamos um comparativo desse cenário das fechadas à luz do que é possível nas SAs de entidades abertas de previdência, né? Como se daria essa representatividade, que tipo de atenção deve se colocar a esse respeito. E aí finalizamos tratando dos efeitos da aplicação da legislação consumerista, que é algo que tangencia muito também a atividade jurídica, mas que acaba desaguando, vamos dizer assim, numa decisão de gestão mesmo, no impacto de riscos, provisionamentos, contingências diversas na administração desses planos, já que nós temos uma súmula que aplica o Código de Defesa do Consumidor, 563, conhecida de todos, do STJ, que aplica o CDC para as entidades abertas e afasta a sua aplicação para as entidades fechadas quanto aos planos previdenciários. E aí, nesse aspecto, nós evoluímos um pouquinho nossa redação para também mostrar o impacto que a aplicação do CDC na gestão da entidade pode realizar para outros efeitos patrimoniais, solução conjugal, sucessão causa-mortes e a própria incidência do tributo. Então, ciente dos limites aqui temporais de apresentar o nosso artigo e muito longe de fazer uma defesa aqui quanto à sua qualidade, fica só um registro de que esse é um pontapé para os debates que certamente nós enfrentaremos com muita disposição. Então, obrigada e uma boa tarde a todos. Obrigada, doutora Patrícia, pela apresentação. Agora nós teríamos a apresentação do Dr. Helder Florencio, membro da Comissão Técnica Centro-Norte de Assuntos Jurídicos da ABRAP, mas por problemas de saúde ele não vai poder realizar a apresentação conosco hoje. Então vamos dar sequência e passar para a próxima apresentação. A próxima apresentação será realizada por outra representante da Regional Nordeste, a doutora Daniela Valverde, membro da Comissão Técnica Nordeste de Assuntos Jurídicos da ABRAP. Convido agora para fazer sua apresentação. Doutora Daniela. Obrigada, Natália. Uma boa tarde a todos. Eu quero agradecer à ABRAP por essa oportunidade e me sinto honrada em fazer parte dessa webinar, que tem uma temática bastante relevante para o nosso segmento. Agradeço também aos ilustres colegas da Comissão Regional da ABRAP, em especial a coautora desse artigo, doutora Fabiana de Belli, e a nossa coordenadora Patrícia Linhares, pelo constante incentivo à elaboração desses tipos de trabalhos. Bom, falar sobre esse artigo é importante, antes da gente adentrar no seu conteúdo, que foi elaborar esse artigo foi bastante desafiador em meio a tantas adversidades em um momento de pandemia, mas eu acredito que é no meio dos conflitos que a gente consegue alguns frutos. Eu espero que ele atinja a sua função, que é trazer benefícios para o nosso segmento, tornar o RPC mais visível para os servidores públicos. Então, esse artigo ele buscou trazer um panorama geral acerca da previdência complementar dos entes públicos, cuja temática é a natureza jurídica das entidades fechadas de previdência complementar com patrocínio público. Fizemos também uma análise em relação à sistemática da fiscalização no Tribunal de Contas, que está bem aí em pauta, foi painel do nosso último encontro de advogados da ABRAP.
A gente considera que seria uma incompetência dos tribunais de contas nesse tipo de fiscalização, e um pouquinho acerca dos impactos da emenda constitucional 103 de 2019. Como o Dr. Brum comentou inicialmente, são artigos que não têm nada pronto, foi construído com muita base doutrinária, jurisprudência, tentando alicerçar os nossos entendimentos com base em princípios da Previdência Complementar, trazer algumas reflexões, a necessidade urgente de adaptação dessas entidades com patrocínio público ao novo cenário que a reforma da Previdência trouxe, e nós damos um enfoque em relação à expressão natureza jurídica, que surge lá na Emenda Constitucional 41 de 2003, que possibilita que as entidades fechadas de previdência complementar com natureza pública possam administrar os planos de benefício dos servidores, e com a Emenda Constitucional recente 103 do ano passado, retira essa expressão e inclui no rol as entidades abertas de previdência complementar. É importante destacar que a intenção desse artigo não é fazer qualquer crítica à sistemática da administração pública, e sim tentar compatibilizar os princípios basilares da previdência privada à operacionalização dessas entidades, né? Então, nós entendemos que a intenção da Emenda Constitucional 41 não foi estatizar essas entidades, criar um vínculo orgânico para que elas se tornem entidades administrativas típicas de uma administração pública indireta. Elas possuem, sim, uma natureza atípica, uma natureza especial, e que essas entidades elas precisam trazer para os nossos participantes economicidade, eficiência, fidúcia. Afinal de contas, são contratos privados em que os participantes colocam expectativas em cima do nosso negócio, fazem planejamentos, requerem, sim, qualidade de vida. Então, além disso, nós trouxemos também a questão da fiscalização dos tribunais de contas, que eles entendem que existem recursos públicos geridos por essas entidades, só que no nosso ponto de vista, a origem desses recursos vem dos cofres públicos, mas não se confundem com a natureza deles. A partir do momento em que esses recursos adentram essas entidades e essas entidades fazem a gestão desses recursos, esses recursos se tornam privados, que devem ser geridos em nome e no interesse de todos os nossos participantes. Uma outra tese utilizada pelo Tribunal de Contas é que os agentes das entidades fechadas de previdência complementar são agentes públicos, que na verdade não são. Eles não estão, portanto, sob a tutela do Tribunal de Contas sobre a fiscalização. Eles têm o seu respectivo processo administrativo próprio. Bom, por conta do nosso tempo, eu não posso me delongar, eu espero que vocês façam a leitura desse artigo, que foi feito com muito comprometimento e responsabilidade. Trago aqui um otimismo em relação à reforma da Previdência, à Emenda Constitucional 103, que eu acredito que ela é uma janela de oportunidade, principalmente para o segmento das entidades fechadas de previdência complementar dos servidores públicos, a partir do momento que isso se torna evidente ao conhecimento deles, que hoje um dos grandes problemas de fomento e de crescimento dessas entidades reside exatamente na falta de conhecimento dos seus princípios. E aqui o meu desejo de que a regulamentação venha a trazer uma isonomia de tratamento entre as entidades abertas e fechadas, para que tenha um cenário de competitividade saudável e, consequentemente, trazer solvência ao sistema previdenciário do país. São essas as minhas considerações, agradeço imensamente a escuta de todos, estou à disposição, espero que vocês tenham uma leitura bastante proveitosa. Muito obrigada, passo a palavra para a Natália. Obrigada, doutora Daniela, pelas palavras. A nossa próxima palestrante, que também vai falar sobre a reforma, será a doutora Nália Cristina Ferreira Brum, membro convidado da Comissão Técnica Sudoeste de Assuntos Jurídicos da ABRAP. Olá, boa tarde a todos. Antes de começar, gostaria de agradecer o convite, cumprimentar o Luiz Ricardo, o Jarbas, o Luiz Fernando pelo webinar
e também os demais palestrantes e colegas que estão acompanhando o evento. Juntamente com Cássio Amaral, podemos contribuir com o artigo O aumento da responsabilidade dos indivíduos na formação da poupança previdenciária oficial e complementar. Nosso estudo partiu de algumas pesquisas recentes que foram realizadas por institutos independentes e que revelaram que 6 em cada 10 brasileiros não se preparam para a aposentadoria, assim como 21% dos idosos aposentados continuam trabalhando porque a renda que recebem não é suficiente para o custeio de suas necessidades. Entendemos, então, que o tema é bastante relevante, especialmente em um contexto pós-reforma da Previdência, que teve impacto nos 3 regimes de previdência no Brasil. Nosso artigo ficou, então, dividido em uma primeira parte, cujo foco é o indivíduo como agente poupador, e em uma segunda parte, com uma abordagem sobre o papel do próprio Estado como agente incentivador desse indivíduo poupador. Então, nessa primeira parte, tratamos do contexto da reforma da Previdência, que trouxe para a sociedade discussões como déficits acumulados, a curva crescente de envelhecimento da população e a diminuição da taxa de natalidade. Em que pese os debates sobre uma frente de capitalização, a reforma acabou focando principalmente na alteração dos critérios de acesso e de cálculo dos benefícios previdenciários. A reforma foi bastante necessária, importante, e apesar de ser possível que ela se mostre insuficiente no longo prazo, os reflexos do debate na sociedade já se fazem presentes no âmbito do regime de previdência complementar, que vem crescendo e demonstrando essa maior preocupação dos indivíduos e das empresas com a formação de uma reserva previdenciária privada. Assim, a gente entende que a reforma funcionou como um convite ao indivíduo, para que ele reflita sobre o papel de protagonismo que deve desempenhar nessa formação de suas próprias reservas, sejam elas oficiais ou privadas. Mas mais que isso, seria também uma convocação ao Estado para o desenvolvimento de uma cultura previdenciária mais sólida, por meio da educação financeira e de iniciativas para estímulo à poupança de longo prazo. Então, a segunda parte do nosso trabalho trata de como o Estado pode contribuir para o desenvolvimento dessa poupança. Considerando a abrangência do tema, o artigo focou em 3 frentes: nos programas de educação financeira previdenciário, nos incentivos tributários e na ampliação da adesão automática na previdência complementar. No viés da educação previdenciária, então, a gente verificou que já existe um grupo de trabalho que conta com representantes do Banco Central, da CVM, da Previc e da SUSEP, cujo objetivo é traçar estratégias nacionais de educação financeira previdenciária, divulgar as ações, compartilhar informações para identificar oportunidades de articulação e integrar os projetos. No levantamento que a gente fez, o grupo é bastante ativo, mas as iniciativas mapeadas se concentram muito nos eixos de finanças do dia a dia e consumo consciente, sendo que a previdência privada e a pública figuram quase no fim desse ranking de assuntos. Então, a gente entende que há espaço para expandir ainda mais as iniciativas que dizem respeito à cultura previdenciária no Brasil, por meio dessas medidas educativas. A segunda frente que a gente estudou é a tributária, ou seja, em soluções que visem diminuir o impacto fiscal sobre os aportes e os benefícios de previdência privada. Nós fizemos um levantamento de projetos de lei que tratam sobre o tema e identificamos, por exemplo, um projeto para instituir um tratamento tributário equivalente ao que atualmente é utilizado pelos produtos VGBL, e que beneficiariam parte da população que hoje já não deduz ou que não deduziria as contribuições dos planos de previdência complementar. Esse projeto em específico acabou sendo arquivado, porque foi apresentado na legislatura passada, mas demonstra que a matéria ali tratada nesse e em outros projetos de lei que a gente aborda no artigo devem ser debatidos com a sociedade, uma vez que o Estado é um dos principais agentes capazes de fomentar as poupanças previdenciárias, inclusive por meio de incentivos fiscais.
nós entendemos que eventual renúncia fiscal que o Estado pode vir a sofrer, né, com esse tipo de iniciativa, seria diminuta quando comparada aos efeitos econômicos e sociais que a Constituição de Poupança Previdenciária observa a longo prazo. Por fim, o nosso trabalho aborda a possibilidade de ampliar o mecanismo da adesão automática no sistema de previdência complementar. Esse é um tema amplamente debatido por nós, do segmento, e que funciona como verdadeiro nudge, né, que é um jargão da economia comportamental para empurrão positivo. O Instituto visa, então, combater 3 problemas diagnosticados pela economia comportamental, que é a procrastinação, a inércia e o viés de status quo. A gente sabe que se trata de um mecanismo amplamente adotado no exterior, em países como, por exemplo, o Reino Unido. E nesse país, no Reino Unido, as pesquisas informam que 44% das pessoas entre 18 e 34, 35 anos indicaram o interesse em aumentar a sua poupança em decorrência dessas medidas legislativas. No Brasil, também temos precedentes bastante positivos, como é o caso do FUNPRESP, por exemplo, e a gente entende, então, que o sucesso dessa experiência poderia ser expandido aos demais planos, ampliando a aplicabilidade do Instituto para todo o regime de previdência complementar. Então, bem resumidamente, esse foi o que a gente tentou, Cássio e eu, tentamos estudar, né, e apresentar no nosso artigo. A gente sugere a leitura desse e dos trabalhos dos demais colegas também nesse compilado da nova coletânea publicada. Fico aqui à disposição, se tiverem alguma dúvida, algum comentário. E é bem-vindo qualquer sugestão também. Natália, se você puder continuar por aí. Obrigada, doutora Anália, por compartilhar o conteúdo do artigo. Para finalizar as apresentações dos capítulos da reforma, convido agora o representante da Regional Sul, o Dr. Moacir Reis de Oliveira Júnior, membro da Comissão Técnica Sul de Assuntos Jurídicos da ABRAP. Bom, primeiramente, muito obrigado, Natália. Eu gostaria de cumprimentar a todos, na pessoa do Dr. Luiz Ricardo, Dr. Jarbas, Dr. Luiz Fernando Brum, pela oportunidade de estar aqui falando para todos aqui presentes, né? Cumprimentar também os demais painelistas que me antecederam e também já de pronto os que vão me suceder. Agradecer também a disponibilidade dos colegas da Comissão Regional Sul, que estamos aqui representando de maneira ampla, né, mas demais diretamente dos colegas que, junto comigo, escreveram o artigo que está publicado nesse e-book, né, que é o Dr. Fabrício Botomé, Dr. Igor Travassos, Dr. Marcos Teckmayer e também aqui com colaboração de todos esses 3 e mais a minha colaboração nesse artigo. Estamos falando aqui sobre reflexões de alteração decorrente da emenda constitucional número 103, né, mais precisamente no parágrafo 15 do artigo 40, sob a ótica do fomento, né, do nosso segmento e também com viés tributário para a previdência complementar fechada. Inicialmente, trazemos aqui a primeira leitura, que ainda sob a ótica da PEC, né, da PEC número 106 de 2019, de que para o nosso segmento, de maneira, não era muito animadora, né, em razão de que a possibilidade de administração de hoje dos fundos do RPPS fosse possibilitada somente para entidades fechadas de natureza pública, né, assim como também para as entidades fechadas de natureza privada ou entidades abertas, porém para essas, né, que fosse através de processo licitatório. O que nós verificamos aqui com uma grande possibilidade, um grande ganho em razão da promulgação da emenda constitucional número 103, né, já na sua redação vigente, que hoje é possível que se faça, né, através de 3 formas de administração desses novos planos, né, tanto por entidades fechadas de natureza pública, como vinha sendo antes ditada pela PEC, assim como pela entidade fechada de natureza privada e pela aberta, porém para essas 2 sem mais a necessidade de processo licitatório.
que nós vemos aqui, num primeiro momento, com essa questão da retirada do processo licitatório, é, ao nosso depender aqui, um desestímulo para que o ente federativo crie a sua própria entidade, né, essa de natureza pública, e que se abra, por sua vez, uma maior concorrência entre as entidades hoje de natureza privada, quer sejam elas de fechadas ou abertas, né? Então, nesse sentido, num primeiro momento, nós verificamos aqui já o que já foi debatido amplamente no sistema, historicamente vemos debatendo da concorrência hoje entre as entidades fechadas e as entidades abertas, no sentido de que as abertas hoje têm uma limitação, investimento muito maior de capital em questões de fomento, em questões de divulgação, de marketing, enfim. Todavia, nós trazemos aqui também em que as entidades fechadas já estão cientes disso e já estão tomando medidas de ampliação dos seus parques tecnológicos, suas divulgações de meios para se equipararem e minimizarem o impacto com relação à capilaridade existente hoje das entidades abertas, né? Então, essas expectativas hoje são de um ponto muito mais positivo com a redação em razão da promulgação da emenda constitucional número 103. Então, possuem de grande valia, né, e pontos que estão sendo aperfeiçoados pelas entidades fechadas. Um ponto que a gente ressalta no capítulo específico como positivo do nosso artigo é a eficácia limitada hoje, né, e o potencial de crescimento que existe para as entidades fechadas de natureza aberta, em razão de que a emenda constitucional ela trouxe no seu artigo 33 uma necessidade de uma complementação, por não ser uma questão auto-aplicável, ela há necessidade de uma regulamentação adicional para que haja a administração dos fundos hoje de RPPS por entidades abertas de previdência complementar. Isso, para nós, entidades fechadas, nos dá um potencial maior de concorrência, né, até que haja efetivamente essa promulgação dessa regra complementar. A potencialização que eu mencionei é em hoje que nós temos um grupo de aproximadamente 300 entidades fechadas, né? Porém, de acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, existem hoje mais de 5.500 municípios com fundos, né? E mais de 2.100 desses 5.500 que já possuem os seus regimes próprios de previdência social, né? Esses já constituídos e os a constituir estão aí como potenciais novos clientes para o regime de entidades fechadas e abertas, né? O que nós trouxemos aqui com relação a essa questão também da emenda constitucional são pontos que nós trouxemos aqui como maior fomento e concorrência no segmento, uma possível redução dos custos administrativos aos participantes dos planos, uma provável harmonização de regras entre entidades abertas e fechadas e asseguradoras, provável harmonização de incentivos e isonomia tributária no tocante ao limite de dedução de contribuições, e aqui, quanto a esse tópico específico, nós temos um capítulo específico no nosso artigo, em razão de que aqui, hoje, para os entes vinculados a entidades fechadas de natureza pública, não existe uma limitação menor do que existe hoje para as entidades abertas ou fechadas de previdência complementar. Dito isso no seguinte sentido, hoje, um empregado, regime seletista, vinculado a uma entidade fechada, de natureza privada, hoje o seu rendimento anual de dedução na base limita-se a 12%. Todavia, para o ente público, temos aqui uma limitação a volumes iguais às contribuições do patrocinador, o que pode, e muitas vezes acontece, de superior ao limite de 12%. Então, aqui nós temos uma diferenciação, né, que isso, ao nosso ver, deve ser ajustada, né, e ao fechar esse tópico, trazemos aqui uma proposta, né, de que seria interessante igualar esses níveis de contribuição para não haver uma diferenciação mais abrupta do que já existe hoje no segmento. Mas, de qualquer forma, resumimos essa alteração e, principalmente, o parágrafo 15 do artigo 40 como muito positivo e muito promissora para o segmento das entidades fechadas de previdência complementar em especial. Era isso, Natália, que eu teria a considerar. Muito obrigado. Obrigada pela apresentação, Dr. Moacir. Dando sequência, agora o enfoque das apresentações será sobre os impactos da Covid-19 sobre a previdência complementar fechada.
Vamos continuar seguindo a ordem de apresentações conforme os capítulos do e-book. E para iniciar esse novo bloco, convido agora o Dr. Eduardo Tavares Pereira, membro da Comissão Técnica Sudeste de Assuntos Jurídicos da ABRAP, para realizar a sua exposição. Bom, boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade, agradeço ao Luiz Ricardo, ao Dr. Jarbas, ao Luiz Fernando Brum, agradeço também a companhia e o trabalho desenvolvido em conjunto com os meus colegas lá na Comissão Técnica Jurídica da Regional Sudeste, em especial a doutora Ana Letícia Tibal, coautora desse artigo comigo. Bom, a proposta do nosso artigo é tratar dos impactos da Covid-19 nos contratos de natureza civil, né? De fato, esse evento imprevisível e extraordinário trouxe consequências em todos os contratos, né? E como lidar com essas consequências, com esses reflexos, né? Não é de hoje que o direito brasileiro, e essas questões são abordadas no nosso artigo, vem desenvolvendo institutos para tentar amenizar o impacto desse evento extraordinário nas relações contratuais, né? E aí, de forma muito breve, né, eu vou tentar expor aqui um pouquinho do que a gente aprofundou nos artigos. Esses institutos, a gente pode considerá-los... Temos 4 institutos, né, que podem ser considerados nessa tentativa de amenizar os impactos desse evento imprevisível extraordinário nas relações contratuais. São eles: o caso fortuito, a força maior, a teoria da imprevisibilidade e a teoria da onerosidade excessiva, né? Nesses 2 primeiros institutos, né, de duas uma, teremos 2 consequências caso sejam aplicados. Ou a gente vai ter a exoneração da responsabilidade pelo descumprimento contratual, né, daquela parte contratante, ou a suspensão ou resolução do próprio contrato. O que vai diferenciar se a solução aplicada será a suspensão dos efeitos do contrato ou a resolução é o tempo em que o sujeito, a parte, fica impedida de cumprir aquela obrigação contratual, né? Se for um impedimento temporário, né, a melhor doutrina diz que há uma expectativa de que as obrigações sejam retomadas, né? O curso regular do contrato seja retomado. Então, nessa hipótese, aplica-se por um determinado período a suspensão dos efeitos do contrato, né? Quando não há a menor expectativa dessas obrigações serem retomadas, a solução a ser alcançada não será outra senão a resolução do contrato, né? Na teoria da imprevisão, que é um outro instituto, ela já é mais aplicada para a revisão das cláusulas contratuais, né, das obrigações pactuadas entre as partes, né, com fundamento em um evento imprevisível, né, e extraordinário, como está sendo essa pandemia, né, você pode chamar a outra parte a revisitar as cláusulas contratuais a fim de se chegar a um bom termo, né? Esse tipo de medida ela pode ser fundamentada na teoria da imprevisão. E temos também a teoria da onerosidade excessiva. Nesse caso, muitas vezes ela é combinada com a teoria da imprevisão, porque ela se fundamenta num evento extraordinário e imprevisível, mas fatalmente a solução encontrada aqui é uma solução um pouco mais drástica, porque a onerosidade excessiva coloca um dos sujeitos em uma vantagem exagerada frente a outra parte contratante. E essa vantagem exagerada impõe a resolução do contrato na maioria das vezes, né? Passada essa primeira parte do artigo, a gente passa a enfrentar como esses institutos e como essas soluções podem ser aplicadas ao nosso segmento, ao segmento de previdência complementar. As entidades, elas constituem diversas relações jurídicas, seja com os próprios participantes, com seus prestadores de serviços, com contratos de empréstimos que são oferecidos aos participantes dos planos de benefício. Então, a fim de se buscar sempre o equilíbrio financeiro do contrato e chegarmos a uma solução que seja razoável às partes envolvidas, é recomendável que esses institutos, que as soluções sejam endereçadas com base nesses institutos, né? E também preservando todos os princípios norteadores
da teoria geral de contratos, né, que estão lá assegurados no Código Civil, boa-fé objetiva, pacta sunt servanda e muitos outros princípios, né. Passado esse ponto, a gente não teve também como deixar de enfrentar, isso é feito em um outro capítulo do artigo, a Lei 14.010, né? O legislador, na tentativa de amenizar os efeitos da pandemia nas relações contratuais, ele edita a Lei 14.010 e traz com ela algumas medidas muito interessantes, né? Sendo, ao meu ver, a mais interessante, a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais durante um determinado tempo, a fim de resguardar o direito das partes envolvidas naquela relação contratual que, de fato, por conta da pandemia, não puderam fazer valer e assegurar os seus direitos, né? Uma outra medida que também permitiu que as rotinas e processos não fossem tão modificados, alterados, impactados por conta da pandemia, a possibilidade de se realizar assembleias gerais, condominiais, por meio eletrônico, né, evitando, assim, as aglomerações. Estou fazendo um apanhado aqui muito breve, no artigo a gente aprofunda mais as medidas que são adotadas pela Lei 14.010, e através da leitura lá do nosso e-book, do nosso artigo, também dos demais colegas, certamente todos vocês aqui que estão nos assistindo poderão se debruçar melhor sobre cada um desses assuntos. E, por fim, no último capítulo do nosso artigo, a gente tenta enfrentar como chegarmos como adotarmos um bom meio para que esse conflito de interesses, né, por conta dessa inobservância das obrigações contratuais, né, por meio do seu descumprimento em razão da pandemia, pode chegar a uma solução. Como se chegar a uma solução, né? A primeira coisa que vem à cabeça, naturalmente, é judicializar a controvérsia, né? Mas nós sabemos que, seja pela morosidade da nossa justiça, seja por termos um poder judiciário extremamente assoberbado, de fato, talvez essa não seja a solução mais interessante e que necessariamente vai entregar uma conclusão, né, um direcionamento mais justo para aquela controvérsia, né? E nós chegamos à conclusão, após nos debruçarmos sobre o assunto, que, de fato, a adoção de métodos alternativos de solução de conflito seja mais interessante, né? Seja porque, através desses meios alternativos, como a mediação, a própria arbitragem, em determinados casos, dependendo do porte do contrato, sempre serão balizadas em personagens, em sujeitos que já detêm o conhecimento técnico daquele contrato. Isso facilita muito o debate, a negociação, e fatalmente conduzirá para uma solução que seja mais justa, realmente, porque será fatalmente uma solução consensada entre as partes contratantes. Em breves considerações aqui, eu tentei fazer um apanhado do que foi abordado no nosso artigo. Mais uma vez, agradeço aí a oportunidade e espero ter contribuído para o debate. Passo a palavra à Natália. Obrigada, doutor Eduardo, pela excelente apresentação. Dando sequência, convido agora o doutor Eduardo Henrique Lammers, coordenador suplente da Comissão Técnica Sul de Assuntos Jurídicos da ABRAP, para sua apresentação. Muito obrigado, Natália. Faço um agradecimento à ABRAP, em nome do presidente Luiz Ricardo, doutor Jarbas e da minha amiga, doutora Célia, aos pares do Colégio de Coordenadores, em nome do doutor Brum, que é nosso obstinado e incansável líder, aos todos os coautores da obra, aos pares da Comissão Sul, mas principalmente aqui aos coautores desse artigo, que fugiram da participação desse webinar, tem que fazer entregar o pessoal aqui, mas não fugiram a responsabilidade, estão todos presentes aqui, inclusive no evento, eu já dei uma olhada na lista de participação no nosso grupo de WhatsApp, que certamente é um evento que já é um sucesso, num formato que já é um sucesso, está consolidado e tem tudo a ver com o nosso artigo, que trata sobre tecnologia, era digital e a relação das entidades com a tecnologia.
Faço referência, então, aqui a várias pessoas que são os coautores: Alexandre Barbour, Augusto, Cíntia, Felipe, José Ricardo, Marion e Maurício, mais um registro especial aqui a Fernanda, que também é coautora do artigo e que, inclusive, é minha esposa. Então, se o Brum tem a honra de dividir a obra com a doutora Anália, que é sua filha, eu tenho a honra de dividir o artigo e o livro com a minha esposa, que é a Fernanda. Bom, tendo um grupo extremamente motivado, como a gente tem na região sul, a gente teve uma participação ativa de todos os membros da comissão, sem exceção, na elaboração dos 2 artigos, o que eu, desde já, quero registrar como um avanço muito significativo e que independia do tempo de sistema, da entidade, se era patrocinada, instituída, todos participaram. Então, 9 advogados nesse artigo específico, extremamente atuantes e que conhecem a realidade que as entidades enfrentaram nessa pandemia instaurada pelo Covid-19. O tema que a gente abordou é entidades fechadas de previdência complementar na era digital versus Covid-19. E o versus não foi um mero acaso. A inclusão do versus foi proposital, exatamente representando o que foi enfrentado por todas as entidades, independente do seu porte ou complexidade, que foi o desafio da continuidade do sistema, da continuidade das operações em um cenário de pandemia, insegurança, crise sanitária, crise econômica. E como o Dr. Jarbas bem destacou no início desse evento, os advogados têm e sempre terão uma importância ímpar dentro do sistema e dentro das associadas para fortalecer o sistema contra os impactos forçosos e inevitáveis do Covid-19 e de outras crises que certamente virão na defesa dos nossos contratos, dos nossos planos e também na defesa de outros aspectos trabalhista, tributário, entre outros. O trabalho que nós elaboramos visou traçar tanto um retrospecto dos principais temas jurídicos que foram objeto de destaque nas entidades ao tratar de tecnologia versus Covid-19, abordando o histórico de legislações, medidas provisórias que foram editadas pelo governo em sede emergencial, sobre as temáticas que impactavam diretamente a atuação das entidades. Os temas que a gente abordou, inclusive, permanecem atuais, considerando que a gente vive agora, quem sabe, uma segunda onda do Covid. Então, ao mesmo tempo em que esses temas ganharam extrema relevância nos meses de março, abril e maio, agora esses temas voltam a ganhar uma extrema relevância porque são extremamente atuais no momento que a gente vem enfrentando antes de conseguir uma cura para o vírus, seja via vacina ou uma diminuição extremamente significativa via distanciamento social. Em uma crise sem precedentes e totalmente inesperada, o impacto direto no equilíbrio dos contratos e também nas relações de trabalho é inerente. Porém, há um ponto positivo que tem que ser destacado pela crise trazida pelo Covid-19, que foi o avanço tecnológico nunca antes visto em tão pouco tempo. Há pesquisas que dizem que nós tivemos um avanço tecnológico de 5 anos em 5 meses, exatamente porque a crise, a necessidade de seguir em frente, nos fez adaptar as nossas rotinas, adaptar os nossos meios de trabalho, fazendo com que a gente atingisse alguma maturidade que vinha sendo há tempos buscada, mas sem nenhum tipo de pressão. Muitas das entidades e associadas à BRAP trabalhavam num formato totalmente analógico, inclusive não haviam ainda iniciado processo de adaptação à CNPC 32, trabalhando ainda com muito papel. E essas entidades, assim como todas as outras, tiveram que se adaptar rapidamente do meio físico ao teletrabalho ou em um sistema híbrido, o que mudou de forma diametral a dinâmica das relações de trabalho, com a flexibilização das rígidas normas trabalhistas. E assim, nesse artigo, um dos capítulos que nós abordamos foi exatamente a questão do teletrabalho para as entidades fechadas de previdência complementar e a flexibilização de normas trabalhistas diante do impacto trazido pela pandemia. E nessa mesma linha de teletrabalho, era digital, diante da impossibilidade do encontro físico, da celebração de contratos assinados, preenchimento de formulários físicos, as entidades também se depararam com a necessidade de não eliminar, mas se adaptar e, em tempo recorde, implantar soluções de celebração de negócios jurídicos em ambientes eletrônicos, acelerando um processo que já era regulado pela CNPC 26 de 2017, que trata das transações remotas,
mas que, de modo geral, ainda tinha uma atuação tanto quanto tímida, analógica, e, em alguns casos, não é excesso dizer que ainda arcaica. Mas, ainda assim, todas as entidades tiveram que se adaptar. E um outro capítulo que a gente aborda nesse artigo é exatamente isso. É a entrada forçosa de todas as entidades no ambiente de celebração de negócios jurídicos em plataformas digitais. E disso a gente não pode excluir, então, a celebração de contratos e a forma com que esses contratos são celebrados, a representação desses contratos através de assinaturas. E aí a gente entra naquela dicotomia de assinaturas digitais, eletrônicas, via certificado, via evidências que comprovam que esse contrato foi assinado por uma pessoa via geolocalização, documentos, reconhecimento facial. Então, a gente explora aqui nesse artigo também, no novo capítulo, a diferença entre assinaturas eletrônicas, digitais, demonstrando a validade de cada uma delas, de acordo com a MP 2200, e os requisitos para a validade jurídica dos contratos celebrados nesse formato, e que agora é uma realidade para todas as entidades, sem exceção. E, apimentando ainda mais esse nosso caldeirão, que já não tinha quase nada de complexidade, a gente ainda conviveu, no ano de 2020, com a insegurança trazida pelas discussões relacionadas à LGPD. Todo mundo sabe que a LGPD é uma legislação necessária, a gente precisava da LGPD, seja como ambiente ou seja como Brasil, diante do tratamento que era dado aos dados no âmbito nacional. Porém, no ano de pandemia, as entidades já vinham enfrentando, primeiro, essa insegurança em relação à vigência da LGPD, quando iniciaria, mas também a maior parte das entidades deu início ao processo de adaptação LGPD em forma remota, sem falar que, com o teletrabalho, transações digitais, a gente conviveu com o aumento simultâneo do trânsito de dados das entidades via celulares, computadores, de uma forma muito dinâmica, o que certamente impacta e reitera a importância da LGPD para o nosso segmento. A gente busca abordar também alguns elementos da LGPD nesse nosso artigo. Como toda atividade, toda ação, o risco é inerente à ação empresarial. Isso a gente sabe. Então, a gente pretendeu nesse artigo abordar os principais riscos jurídicos atrelados a cada um dos itens que a gente destacou, e sem qualquer pretensão de exaustão. A gente sabe bem que cada um desses itens teria a aptidão de gerar um livro, ou não só um livro, mas talvez uma série de obras especializadas, e que esse artigo buscou aqui só representar o mergulho que as associadas tiveram nessa era digital de uma forma forçosa e quais foram os desafios enfrentados pelos jurídicos das entidades, representados aqui pelos coautores desse livro, nesse mundo de inovação e tecnologia que é cada vez mais acelerado e cuja entrada é inexorável. Todos teremos que nos adaptar. Então, esse trabalho, assim como diversos outros, é resultado do fomento da ABRAP, do fomento do Colégio de Coordenadores, e do trabalho realizado pelas comissões jurídicas, e nesse caso em especial a Comissão Sul, e que certamente é de extrema relevância para a evolução do sistema e para o fortalecimento do nosso sistema. Então, agradeço aqui ao oitivo de todos, convido a ler esse artigo que foi elaborado com muito carinho pelos coautores e por mim, e devolvo a palavra à Natália, ficando à disposição para eventuais questionamentos. Obrigada pela excelente exposição, doutor Eduardo Lammers. Representando agora a Regional Sudoeste, convido para sua apresentação a doutora Janete Sanches Morales, membro da Comissão Técnica Sudoeste de Assuntos Jurídicos da ABRAP. Obrigada, Natália. Boa tarde a todos os amigos, os colegas que estão nos assistindo hoje nesse evento. Quero também agradecer o nosso presidente Luiz Ricardo, o doutor Devanir, o doutor Jarbas, pelo apoio incondicional com as comissões jurídicas, apoiando sempre o desenvolvimento dos trabalhos e nos incentivando. Quero também, de forma bem especial, agradecer o doutor Messina, o doutor Vitor Sanches, que apoiaram muito a realização desses trabalhos e, particularmente, incentivaram muito a minha participação na elaboração do tema que a mim foi indicado falar
sobre a importância da qualificação dos dirigentes das entidades fechadas de previdência complementar para a tomada de decisões em momentos de crise. Evidentemente que o cenário para essa análise foi a crise sanitária ocasionada pelo Covid-19, cuja pandemia foi declarada pela OMS em março de 2020. O artigo elaborado teve a primeira preocupação em apresentar todo o arcabouço normativo em vigor, já em vigor antes mesmo de declarada a pandemia, onde os membros, esse arcabouço normativo disciplinar traz para todos os membros dos conselhos deliberativo, fiscal, diretoria executiva e todos os empregados das entidades fechadas de previdência complementar, um norte de como a administração, a supervisão deve ocorrer, impedindo com isso um resultado negativo com uma gestão temerária com prejuízo direto nos contratos previdenciários. O arcabouço legal normativo que foi apresentado no artigo vai desde o artigo 202 da Constituição Federal, passando pelas leis complementares 109 e 108, instrução normativa, instrução CGPC 13, instrução Previc 15, a resolução CNPC 19, instrução Previc 13 e por aí afora, a resolução Conselho Monetário Nacional 4661 e suas alterações. Todo esse arcabouço normativo já era um parâmetro para como os dirigentes deveriam atuar de forma segura em seus trabalhos dentro das entidades de previdência complementar. E foi nesse sentido também que eu direcionei a pesquisa para buscar uma reflexão do leitor, no sentido de como a capacitação dos dirigentes das entidades fechadas de previdência complementar pode refletir no processo decisório, contribuindo para que no momento da necessidade de uma tomada de decisão, principalmente nesse momento de crise que nós estamos passando, nós e o mundo todo, como é que essa decisão está sendo tomada, com qual qualificação ela é proferida, porque vai depender dessa qualificação dos dirigentes para a qualidade da decisão e para o resultado que se espera, que é proteger os contratos previdenciários. E lógico que a conclusão que se espera é constatar que sem essa capacitação e a certificação dos dirigentes na tomada de decisão, principalmente em momento de crise, pode trazer prejuízos enormes aos participantes, aos seus administradores, que serão, inclusive, responsabilizados na esfera administrativa, civil, criminal, por gestão temerária. Então, outra reflexão também foi pensada nesse artigo, não só trazer todo o arcabouço legal, que isso está disponível para todo mundo consultar, evidentemente, mas é refletir como é que as entidades estão investindo na capacitação de seus dirigentes e como isso representa uma ferramenta muito importante para assegurar que as decisões que estão sendo tomadas, elas foram de forma consciente, de forma técnica e trazendo com isso decisões mais eficientes, ou seja, aquelas que são as boas práticas de governança e somente estas podem trazer resultados positivos para as entidades, ou seja, através de dirigentes capacitados continuamente. Eu concluí também nessa intenção de reflexão no artigo, e sendo repetitiva aqui, que a experiência que nós obtivemos durante esse período aí de crise sanitária, econômica e social sem precedentes, como todos aqui já falaram, nos leva a afirmar que a capacitação dos dirigentes é uma ferramenta essencial. E o que a gente vê é que esse valor intelectual, ele não é bem mensurado dentro das entidades, e isso traz uma diferença tremenda, enorme na qualidade das decisões. Assim, essa outra reflexão com a leitura do artigo é avaliarmos como o sistema de previdência complementar está dando a devida importância para manter seus dirigentes continuamente capacitados
independentemente de crise ou não, porque não é no momento de crise que eu vou conseguir capacitar todo o meu corpo diretivo, né? Eu tenho que já estar preparado para isso. E, evidentemente, que as entidades que já se preocupavam com isso, que já investiam na capacitação de seus dirigentes, elas se saíram bem melhor que outras entidades que tiveram que correr atrás no momento de crise. Então, a minha apresentação é no sentido de demonstrar que o mais importante do que todo o arcabouço normativo indicado em vigor antes mesmo dessa crise é o que os dirigentes das entidades, os próprios dirigentes, percebam que, independentemente do tipo de crise que as sociedades estão sujeitas, e isso pode acontecer a qualquer hora, né? Quando a crise se instaura, é porque a sociedade já sofreu uma mudança muito grande na sua estrutura econômica, social, e seus administradores, nesse momento, são obrigados a reagir rapidamente, respondendo a uma situação que antes não existia. E somente a capacidade técnica de cada dirigente dentro das suas áreas, atuarial, contábil, jurídica, financeira, terão condições de fazer, se estiverem preparados antecipadamente. Ou seja, a resposta que a gente espera da análise, da leitura do artigo, é que todos concordem que essa avaliação tem que ser feita, que a capacitação tem que ser objeto de investimento, sim, nas entidades, para buscar a certificação de todos os seus dirigentes. Bom, foi essa a intenção do artigo. Eu fico muito lisonjeada de poder participar desse trabalho e espero que todos vocês apreciem a leitura e que todos os artigos sirvam não só para trazer um ensinamento, um conhecimento, mas sim ser objeto de reflexão e trazer questões para serem debatidas no sistema. Obrigada e boa tarde a todos. Natália. Agradeço pela exposição, doutora Janete. E para finalizar a sequência de apresentações do dia, eu convido a doutora Marlene de Fátima Ribeiro Silva, coordenadora suplente da Comissão Técnica Centro-Norte de Assuntos Jurídicos da ABRAP. Obrigada, Natália. Acolho com carinho agora para o desenvolvimento do tema que me foi afeto, mas inicialmente eu gostaria de agradecer ao doutor Luiz Ricardo, ao doutor Jarbas, doutor Luiz Fernando Brum, eterno amigo, sempre em longas caminhadas, sempre acreditando no propósito do trabalho que desenvolvo. Também ao meu coordenador titular, o doutor Marcondes, na nossa comissão. Não sei se ele está presente, mas o meu eterno agradecimento por me oportunizar frequentemente o desenvolvimento de grandes trabalhos que são propostos. Gostaria de registrar para todos que, embora tenha sido dito no início que nós estamos aqui com alguns veteranos e com algumas pessoas que estão chegando, colegas que estão compartilhando, como é o caso da doutora Daniela, a doutora Nália e outros que eu não consigo visualizar, mas registro que são com vocês, que nós aprendemos diariamente. E se eu puder participar de qualquer coisa, estou aqui à disposição para o engrandecimento desse bem maior que nós temos, que é a ABRAP, que oportuniza esses eventos e grandes trabalhos também, que desafiam até inicialmente a nossa capacidade e demonstra ao final que todos nós somos vitoriosos e exitosos. Então, eu gostaria também de agradecer a doutora Célia e o pessoal que nos dá o apoio, como é o caso da Natália, que eu cumprimento os demais. Bem, poderia-se dizer nesse momento agora que o trabalho que afeta a nossa comissão, que seria o impacto da Covid nos planos de equacionamento de déficit, não teria toda essa relevância do que foi apresentado aqui pelos colegas que me antecederam. Mas eu ouso divergir, se houver essa compreensão, porque o plano de equacionamento de déficit, numa situação em que a empresa, uma entidade, está com o ativo totalmente descoberto, né, em função do passivo que sobrepõe, é uma matéria relevante, porque pode gerar insolvência e, assim, não haver a consecução da forma contratual no primeiro momento pactuada. O tema, ele também é desafiador,
porque, na verdade, há sempre um lado que entende que o contrato previdenciário, por si só, ele não deve ser cumprido, executado nos limites como foi ajustado na relação inicial. Mesmo sabendo que essa regra, desde a primeira lei, a égide, aquela que marca a Previdência Complementar, a 6435 de 1977, ela já trazia no seu bojo a obrigatoriedade do equacionamento entre participante, assistidos e o patrocinador. E essa lógica também ela foi preservada dentro da Lei Complementar 109, né? Está lá descrito, e para aquele que tem um patrocinador público também, ela é também um elemento mandatório. Não há essa prerrogativa, não há a faculdade de escolha de se soerguer ou não o plano. A regra é imperiosa. Nós estamos tratando de uma regra cogente. Então, portanto, houve uma cautela do legislador, desde o momento originário, de que fosse preservada a saúde e a rigidez do plano previdenciário. E não por outro motivo que o legislador também fez duas sinalizações dentro do arcabouço previdenciário. Primeiro, estude e apresente um plano de equacionamento de déficit à luz do estudo econômico, financeiro e atuarial. E, de outra banda, promova todos os movimentos necessários para aferirem qual é a motivação do déficit que assolou no plano de equacionamento de déficit, né, dentro da entidade. Pois bem, essas duas diretrizes, elas são claras porque uma determina a rigidez e a outra não vacilem com recurso de terceiro. Adotem a medida necessária que for para que haja, se for o caso, a definição de fraude, de desvio de recursos, gestão temerária, a diligência da ação de regresso. Então, veja que no primeiro momento, quando o nosso legislador ele determina essa providência do plano de equacionamento por meio de estudos, ele quis dar continuidade à honradez dos pagamentos que já foram ajustados e que estão em vigor, não se desvencilhando da obrigatoriedade de um gestor de dar cumprimento para todas as medidas de implementação de ações que vá no campo civil, criminal, administrativo, para que seja feita a devida apuração. Partindo dessa lógica de que o legislador ele foi sábio e que ele tem uma visão longuíssima em função da própria atividade que desenvolvemos, pela complexidade que demanda revisitação, estudos, análises periódica, é que a gente também pode verificar que esse contrato nem sempre ele tem o seu mistério executado como pactuado. Porque, de um lado, quando você implanta um plano de equacionamento, há sempre aquela insurgência da motivação. Qual foi a minha participação dentro desse déficit que justifica o custeio compartilhado? E a lógica é essa, é o compartilhamento. O legislador deixou isso muito implícito. Contudo, os participantes, questionando o montante do passivo contingencial, o voto de qualidade em tomadas de decisão, isso quando nós estamos falando de um patrocinador público, questionando que não houve a devida cautela dos órgãos competentes, questionando que as medidas de análise do plano não foram adequadas pelo atuário, e dentre outras que surgem no meio do caminho, vão ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, assim, embora tenhamos verificado ultimamente uma evolução muito grande dentro do entendimento na preservação jurídica do contrato previdenciário e da manutenção dessas regras que tanto colaboram no cenário macroeconômico e também até na riqueza interna do próprio país, embora a gente saiba que o momento da Covid agora possa trazer um retrocesso em termos de financeiro para o PIB, mas nós sabemos que nós temos uma relevância também dentro desse produto e dentro dos resultados do país. Então, o que se pergunta é, qual a motivação, então, sabendo que há toda uma normatização, que temos um setor fortemente regulado,
para que a magistratura conceda tutelas, medidas jurídicas para afastar aquela contribuição que foi exigida em estudos técnicos atuariais como condição de soerguimento de um plano. Claro que há um fator também, um elemento forte, que se chama sensibilidade da outra parte sobre a alegação de ser aquela menos favorecida, aquela que é a vítima de todo esse processo, de todo o cenário deficitário. Nós sabemos que não é bem essa verdade, e que nós já vínhamos enfrentando esse contexto e obtendo algumas medidas desfavoráveis, mas prevalecendo ainda um cenário de decisões positivas, inclusive com reversões de tutelas. Só que o cenário da Covid agora, exemplo aí da área de tecnologia, de todas as decisões que vêm também sendo emanada do Poder Judiciário com relação à emenda constitucional 103, que ainda tem várias lacunas que precisam ser preenchidas, o plano de equacionamento também, à luz do Covid-19, ele também passou a ser questionado. E dessa forma, agora, sob o viés de não sei quais dos nossos colegas que antecederam aqui, não sei se foi o Eduardo, eu não sei qual foi, se foi o Moacir, mas alegaram aqui que hoje nós estamos enfrentando a questão da teoria da imprevisão ou então da onerosidade excessiva. E pasmem que isso também está sendo refletido dentro do plano de equacionamento de DESH, sem a devida cautela, na minha percepção, com respeito ao entendimento diverso, de que na teoria da imprevisão, de fato, ocorreu o fato superveniente, ninguém imaginava um tamanho assim incomensurável desse impacto, né, que trouxe essa crise pandêmica. Mas, de outro lado, nós temos que verificar, quer pelo lado da teoria da imprevisão, quer pelo lado da onerosidade excessiva, que todos os coadjuvantes dessa relação previdenciária, eles foram atingidos. De um lado, os participantes, porque trouxe também a obrigação de assumir responsabilidade com a integralidade do seu grupo familiar. Temos também a questão do outro lado, do patrocinador, que as metas atuariais ele não consegue bater, que a sua política de investimento, ela não corresponde àquilo que foi aprovado no início do ano, sendo revisitada periodicamente na tentativa, né, de ousar, de ir muito mais além do conservadorismo, para a tentativa de reversão desse cenário que causa o impacto financeiro. Pois bem, o judiciário ele não tem talvez uma devida cautela, que quando concede uma tutela, nos sujeita ao dano reverso. E o dano reverso ele também tem um peso para o participante, à medida que a conduta de revisitar essa decisão gera a impossibilidade, possivelmente, a depender do tempo que essa tutela prevalecer, de você retomar ao valor integral das contribuições que você estaria jungido e deixou de fazer o aporte por força de uma decisão judicial. E, além disso, gerar uma insolvência e a extinção de um plano que teria todas as possibilidades e tentativas de retomar o equilíbrio atuarial. Temos que combater, na visão do que tratou a nossa comissão, essas teses que elas levam também um perfil aventureiro, principalmente se nós considerarmos que essa política que foi adotada pela maior parte das entidades fechadas, no sentido de conceder a suspensão dos empréstimos, ela também está sendo alvo de críticas e também embasamento para a revisitação da tutela que foi indeferida, nos casos em que foi indeferida, alegando que a entidade ela não padece dessa necessidade imediata de ter os recursos aportados, porém, sem mensurar que ninguém está abrindo mão do retorno do que foi ajustado no contrato de empréstimo. Na verdade, é um tempo que foi concedido, mas sem abrir mão daquela garantia, inclusive, que determina a Resolução 4661 de 2018. Bem, feitas essas ponderações, a nossa comissão, ela gostaria de deixar bem claro que o convite à leitura, ela pode ser mais detalhada, e que não se trata de uma obra perfeita e acabada.
também acolhemos sugestões, inclusive para a melhoria dos nossos trabalhos. E dizer também que o nosso desejo é sempre de acertar e ver o nosso sistema cada vez mais sólido, o nosso sistema com credibilidade. E tanto é fato que nós estamos conseguindo manter essa credibilidade perante terceiro, que a pesquisa que foi realizada pela pela Previc, ela veio sinalizando que pagamentos estão sendo realizados, que compromissos estão sendo observados, sem prejuízo de estudos, como acentuou o doutor Luiz Ricardo no início dessa plenária, que medidas estão sendo trabalhadas exaustivamente para se chegar a uma questão de acesso, né, e de manutenção de compromisso por todos os lados. Então, eu faço o agradecimento em nome da comissão e peço também que qualquer sugestões de melhoria, nós estamos disponíveis, e coloco também a palavra de volta para a Natália, para que ela possa dar prosseguimento. Muito obrigada. Obrigada, doutora Marlene, pelas importantes informações compartilhadas. Concluídas as exposições, neste momento convido novamente o doutor Luiz Fernando Brum e o doutor Jarbas de Biagi para suas considerações finais. Bom, obrigado, Natália. Antes do Jarbas encerrar, eu queria só registrar que esse webinar foi uma amostra bem pequena, mais relevante, né, da qualidade dos trabalhos que foram produzidos, né? E mais do que isso, foi uma amostra da importância desse trabalho que as comissões técnicas realizam. E eu já faço parte de comissão técnica há muitos anos, e a gente, no primeiro momento, tinha sempre aquela ideia de ficar buscando ali, interagindo, né, buscando algum subsídio para algum problema que a gente vive na entidade, e eu sempre achei isso muito pouco. Acho que a gente tem que oferecer também um retorno para o segmento, e fico muito feliz, e esse trabalho mostra a importância dessa atividade que as comissões fazem. E, por fim, eu acho que também foi uma amostra da qualidade dos autores, aquilo que eu falei no início, né? Nosso setor, especialmente aí o jurídico, ele é muito privilegiado de talentos, e talentos aí que já construíram história, talentos que estão iniciando, e eu não tenho outra palavra a não ser gratidão. Gratidão à ABRAP por viabilizar esse projeto, aos coordenadores pelo irrestrito apoio, e principalmente aos autores. Tem muita gente que, quem faz parte de comissão sabe como funciona, né? Você pede para alguém fazer alguma coisa, muitas vezes a pessoa fala, não, eu não tenho tempo. Eu acho que tempo ninguém tem, a gente faz, né? Eu fico até ofendido quando alguém fala isso, porque eu fico parecendo que eu tenho tempo para... Só eu tenho esse tempo, ou poucos têm, né? Então, gratidão, porque eu sei que o tempo existe, a gente faz, mas ele é caro, né? E vocês dedicaram esse tempo precioso aí para produzir essa obra. Muito obrigado. Jarbas. Ô, Bruno, muito obrigado. Na realidade, a gente vê assim, esse evento de hoje, esse lançamento, né, dessa obra, assim, como eu diria assim, uma entrada, um carpaccio, né? Na realidade, o conteúdo todo está no e-book para vocês confirmarem, né, e lerem e acompanharem, e, como eu disse, até tem um livro de cabeceira. Então, para nós, são duas palavras aqui que foram mencionadas, e dois sentimentos. Um é de doação, né? É doação de todos esses profissionais em relação ao regime de previdência complementar, né? Doação em se dedicar e entregar o que há de melhor nesses artigos. E também a questão da gratidão. Então, nós somos gratos, né? Nós somos gratos. E como colocou bem a Marlene, né? Tudo que a gente faz por esse sistema é para o bem do indivíduo, né? Não por acaso nós compomos a Seguridade Social, é a segurança da sociedade. Não é por acaso que nós estamos ali. É para
conceder um benefício para as pessoas naquele momento em que elas mais necessitam. Esse trabalho traz essa segurança, de forma que agradecer demais vocês, agradecer a todos que nos acompanharam até agora, até o final da tarde, e agradecer a ABRAP, agradecer ao Brum, mas principalmente essas comissões jurídicas, né? Sem dúvida nenhuma, eu costumo dizer que quem atua nesse segmento atua porque gosta, né? Nós ganhamos nossa vida aqui, sim, é verdade, mas não é menos verdade que todos nós somos apaixonados por ele, de forma que fechamos o ano assim, com uma satisfação muito grande. E eu, pessoalmente, devo solidarizar com vocês a minha satisfação de participar desse time, né? E, como eu já disse também para vocês internamente, nós temos realmente um time que dá satisfação, porque quando a gente entra em campo para jogar, e às vezes a gente perde em primeira instância, perde no STJ, mas vai para o STF, vai no agravo, mas nós estamos sempre brigando. E quando termina o jogo, a gente sabe que saiu todo mundo com a camisa molhada, porque colocou o que há de melhor, a maior paixão. Então, muito obrigado a vocês. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para todos nós. Esperamos que essa vacina chegue logo, porque eu, como todos vocês, adoro um contato humano, né? Então, vai ser muito bom. Então, obrigado, Natália, obrigado vocês, um bom final de tarde, obrigado por terem nos acompanhado aqui para aqueles que nos assistiram. Não deixem de baixar e acompanhar esse e-book, né? Muito obrigado. Obrigado, Natália. Inclusive, o pessoal que está questionando sobre o e-book, a gente já está postando ele aqui no chat, tá? Com o link para vocês fazerem um download, para ter acesso já direto ao e-book, tá bom? E assim chegamos ao final de mais um importante webinar. Agradecemos mais uma vez a todos os presentes, na certeza de que esse e-book ainda vai contribuir com muitas informações para as nossas associadas. Obrigada a todos que participaram. Lembrando que a gravação deste webinar estará disponível no nosso canal do YouTube. Nos encontramos em breve no próximo webinar da ABRAP. Uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.